Primeiro, meu boa noite, embaixador Rubens Barbosa no telão. Obrigado pela disposição de participar aqui da nossa roda. Raquel Landim, boa noite. Nosso analista internacional, Lorival Santana, obrigado. Caio Junqueira. Vamos a um resumo dos principais fatos ligados à guerra da Ucrânia hoje e a gente vai imediatamente para a análise. A reação ao anúncio por parte de Putin de uma nova mobilização de reservistas para a guerra na Ucrânia causou um abalo internacional, talvez comparável apenas ao início da guerra no dia 24 de fevereiro. A própria população russa ensaiou protestos. A reportagem é de Heloísa Vilela. Em mais de 20 cidades russas, a população foi às ruas protestar contra o anúncio do governo de convocar 300 mil cidadãos para servir na guerra da Ucrânia. A polícia tentou conter as manifestações e mais de 1.000 pessoas foram detidas em todo o país. De manhã, Putin foi à TV estatal russa fazer o anúncio. Repito, estamos falando de uma mobilização parcial, disse o presidente. Segundo Putin, a convocação inclui apenas aqueles que já estão no exército. Ele ainda afirmou que usaria todos os meios disponíveis para se defender de uma ofensiva ucraniana, o que muitos governos interpretaram como uma ameaça de uso de armas nucleares. Putin concluiu: isso não é um blefe. Это не блеф. A reação internacional foi imediata e muito forte. Aqui na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, a guerra da Ucrânia voltou a ser o foco de muitas discussões. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, abriu o discurso condenando o que chamou de ambições imperialistas de Vladimir Putin. Segundo Biden, Putin quer eliminar o direito de existência do Estado ucraniano. This world should see these outrageous acts for what they are. Putin claims he had to act because Russia was threatened, but no one threatened Russia. Biden ainda pediu aos líderes mundiais que se comprometam com o acordo de não proliferação de armas nucleares. A nuclear war cannot be won and must never be fought. Outros países também condenaram as medidas tomadas nesta quarta-feira por Moscou, entre eles Estônia e Letônia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participou com um vídeo pré-gravado e foi aplaudido de pé. Zelensky afirmou que o mundo não pode ter medo das ameaças russas e disse ainda que a Rússia fala de negociação, mas anuncia uma mobilização e referendos. I wish you all peace. Em resposta às novas medidas de Moscou, a União Europeia já prepara uma nova rodada de sanções ao Kremlin. A OTAN também toma providências. O secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, afirmou em entrevista a Reuters que as ameaças de uso de armas nucleares são perigosas e imprudentes e que o Ocidente está preparado para se defender. The speech of President Putin demonstrates that the war is not going according to President Putin's plans. He has made a big miscalculation. Embaixador Rubens Barbosa, fazendo um trocadilho com uma frase do Putin, que disse que iniciou essa guerra para fazer a Rússia grande de novo. Até agora ele conseguiu fazer a OTAN ficar muito grande. Ele disse que não é blefe o uso de armas nucleares táticas. Qual é o seu cenário? Olha, eu acho que... Bom, boa noite a todos. Eu acho que houve uma escalada brutal na situação da ação armada da Rússia contra a Ucrânia. Mostra um reconhecimento por parte do Putin que a ação militar não deu certo. E mostra também uma fraqueza da parte dele ao ameaçar o mundo, não é, com uma ação tática nuclear. Eu acho que realmente é uma situação de grande constrangimento interno. Nós vimos a reação da população. A utilização de uma arma nuclear tática, dependendo de onde for utilizada, pode afetar também a população russa. A reação interna política vai ser ainda maior. Então, realmente, eu não vejo
uma saída rápida para essa situação, sobretudo depois dos 5 pontos que o Zelensky colocou hoje também na Assembleia Geral para uma eventual conversa. Essa conversa, de acordo com os pronunciamentos dos dois lados, não vai acontecer. E daí a minha visão da escalada perigosa dessa guerra que pode extrapolar o território ucraniano. Lorival, quando se fala de escalada, nós estamos falando evidentemente da situação militar. Essa situação, na interpretação de muitos, é a que levou Putin a dobrar a aposta. Ele tem uma corrida severa contra o tempo. Significa que ele tem pouco tempo para colocar essa reserva no campo de batalha, assumindo que ele consiga. Enquanto que os ucranianos têm pouco tempo para prosseguir nesse avanço. Quem ganha essa corrida? Os ucranianos, porque esse contingente novo não vai trazer o resultado esperado. Eles não estão treinados, são reservistas. Se os militares russos tiveram aquele desempenho, a informação que eu recebi hoje é que os russos perderam os 1.000 melhores soldados que eles tinham, né? Os mais bem treinados. São as tropas aerotransportadas. Exato. Então, esses 300 mil não vão mudar o equilíbrio de forças no terreno, porque os ucranianos estão bem treinados e motivados, 2 coisas que os russos não estão. Sendo assim, o Putin já deixou claro, e aliás foi por isso que ele fez essa guerra, que a sobrevivência física dele depende dessa guerra, do resultado dessa guerra. Ele realizou essa guerra não porque a OTAN ameaçava a Rússia, mas porque ele considerou que o projeto de permanência do poder dele passava por uma guerra como essa, que ele pensou que, não como essa, uma guerra que ele pensou que ia ser fácil. Ele entrou nisso, não tem mais como sair. Então, eu acho que o recurso à arma nuclear tática será, no médio prazo, o próximo passo lógico, que ele dará da seguinte, como ele sempre faz, inventando, né, uma operação de falsa bandeira, atribuindo à OTAN o uso de uma arma de destruição em massa para que ele possa usar e tentar legitimar essa ação politicamente. Uma arma nuclear tática é uma arma de baixa potência, é isso? Que atinge, relativamente baixa potência. Que atinge uma cidade, um bairro, etc. E torna a região inabitável por dezenas de anos. Agora, uma dúvida, eu sei que é muito difícil esse exercício de futurologia, embaixador, mas se Putin escalar e usar uma arma nuclear tática, como a OTAN vai responder? Olha, eu queria também comentar um outro fato importante, que é a decisão do Putin de aceitar o referendo que vai ser convocado para anexar o território que está ocupado militarmente hoje ao território russo. Isso é que vai dar o motivo para ele eventualmente utilizar essa arma nuclear tática, um ataque da Ucrânia às regiões que forem anexadas e virarem território russo. Eu acho que, se ele usar essa arma nuclear tática, vai colocar um problema muito sério para a Europa. Não para os Estados Unidos, o Biden hoje, lá na Assembleia Geral, já declarou que não vai utilizar a arma nuclear. Eu acho que a Europa também não vai usar. Eu acho que eles vão escalar, como eu disse, o fornecimento de armamentos mais modernos, para que a Ucrânia possa reagir ao emprego dessa arma nuclear tática. Mas, de qualquer maneira, pela primeira vez, né, se usa essa arma tática numa guerra localizada. Vamos ver qual vai ser a reação militar da OTAN, porque a reação política já está dada, é muito forte, mas a Europa não tem interesse nessa guerra, vai entrar agora no inverno com problemas de energia,
com problema de inflação, com tudo isso que nós conhecemos. E os Estados Unidos estão, à véspera de uma eleição, também não têm interesse nessa escalada e na volta, né, com uma ação militar mais forte pelo emprego dessa arma pela Rússia. Rubens, já que estamos falando da situação militar, nós temos da CNN Internacional uma boa ideia para vocês ter uma visão um pouco mais próxima do tipo de combate que está acontecendo no momento, do qual, como nós estamos dizendo, depende muito a evolução política desse conflito. Esses combates hoje se concentram aos redores, uma parte desses combates, perdoe-me, deixe-me corrigir, se concentra aos redores da cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia. As forças russas tentam capturar essa cidade há 3 meses e elas têm usado o que agora? Mercenários e prisioneiros, aos quais foi oferecido o seguinte trato. Parece coisa de filme, esses filmes que a gente vê, aliás, filme de categoria B, né? Que a gente vê assim, chega para o prisioneiro e fala, olha, você quer lutar 6 meses? Se você estiver vivo ao final dos 6 meses, eu te perdoo. Parece? Não. É o que está acontecendo lá. A reportagem é Nick Patton Walsh, da CNN Internacional. O governo russo quer tomar a cidade de Bakhmut. Por isso, enviou para cá, nos limites da cidade, mercenários do grupo Wagner, organização paramilitar russa que atua na Ucrânia há 8 anos. Somos levados a um ponto de observação onde os ucranianos veem a chegada dos combatentes do grupo Wagner, o que leva os ucranianos a atirar. And it is just over there. They say that Russian Wagner mercenaries appear to try and run at them, exposing Ukrainian positions so the Russian artillery can hit where they are. O próximo ataque é iminente. We can see a mortar unit, the drone operator says. They're preparing to fire at us. No abrigo, o comandante conta que foram capturados presidiários russos recrutados para lutar. It was get shot or surrender for the convict, he says. Wagner act professionally, not like usual infantry units. Bakhmut é pura destruição. A expectativa é para a guerra de guerrilha nas ruas. Enquanto isso, tudo são destroços. Why do they want Bakhmut so much? They retreated elsewhere and they need a victory, something significant, he says, so they throw forces here. Of course we have casualties. Not today in our unit, but you can't avoid dead or wounded. A algumas ruas de distância, Andrei pedala para casa. Seus olhos contam como está a vida aqui. First the shooting, but there's no electricity or water. It's not too bad. Only every second house is ruined. Ainda há muita gente aqui, comprando as batatas de Natália. We sold half a ton today, she says. Who knows if the shelling is coming or going. Don't be scared, she said. Há rumores de que os russos estão mais perto. Há fumaça nova. E é sempre difícil saber o que a Rússia tinha como alvo. Andando para casa com um carrinho barulhento, Maria leva comida para o seu filho. Mas o silêncio e terror envolvem a cidade. Caio, nós vamos um pouquinho adiante voltar à questão militar. Quero aproveitar, evidentemente, você, parte integrante, fundamental da nossa roda. Nós vimos ontem, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro se pronunciando na Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o conflito. Algo hoje você detectou no governo brasileiro em função da escalada do conflito? O chanceler está lá. Ele ficou, o Carlos França, ministro das Relações Exteriores, ficou, né? A comitiva presidencial voltou e deve participar. O Brasil é membro rotativo, né, do Conselho de Segurança da ONU, deve ter uma posição oficial numa reunião que está prevista para amanhã, salvo engano, do Conselho de Segurança, né? São 5 titulares e os 10 rotativos, do qual o Brasil é integrante. E ali, sim, levar essa mesma posição que o Brasil, que o presidente já levou ali, de cessar-fogo, de tentar... Ontem a gente falou bastante sobre isso, mas esse é o cenário. O nosso ministro está lá e tratará amanhã sobre essa questão na reunião. Se reuniu hoje com o Sergei Lavrov. Tem foto no Twitter, né, do Itamaraty. E sexta-feira está previsto se reunir com o chanceler da Belarus. Mas essa reunião com o Sergei Lavrov, hoje, no momento em que a Rússia ameaça usar
armas nucleares, coisa que nunca foi feita de forma tática numa guerra. A última referência é Hiroshima e Nagasaki. O que significa isso? Boa pergunta para o embaixador Rubens Barbosa, que tem aqui de todos nós. Seu colega Carlos França, né, embaixador? Pelo que eu soube, ele se encontrou com o Lavrov para discutir a questão de fertilizantes, né? Agora, ele inevitavelmente está tendo encontros com todas as partes lá na Rússia. Essa questão dos fertilizantes é muito importante para o Brasil. Agora, hoje teve na ONU também uma outra coisa muito importante que tem que ver com o que nós estamos discutindo, que foi a indicação do presidente Biden do aumento do Conselho de Segurança, do número de participantes do Conselho de Segurança, inclusive para membros permanentes, e incluiu a América Latina. O Brasil é um dos candidatos. E essa posição hoje do Brasil, talvez nesse momento possa dificultar, mas depois, se houver uma mudança na política externa, talvez possa até facilitar o ingresso do Brasil, não é, nas Nações Unidas. Mas esse encontro com o Lavrov estava marcado também, e eles devem ter discutido tudo isso. E o França deve ter reiterado ao Lavrov a posição do Brasil a favor de uma negociação, que é muito difícil hoje, né? Eu acho que é praticamente impossível, mas a retórica diplomática exige que se mencione isso, né? A negociação visando a paz. Para o Lorival, eu queria ouvir, tem alguma chance dessa guerra acabar por dentro da Rússia, do Putin perder a sustentação política que ele tem lá? Tem um tripé, né, de oligarcas e militares. Igreja. Isso pode acontecer? Pode, mas não agora, né? Ele pode errar tanto que chegar num ponto de esgarçamento tal que haja um incentivo para quem o cerca, cujo destino está selado junto com o dele, mas de sentir que teria... Porque todas essas pessoas irão presas se esse regime cair, incluindo o Putin, que cometeu muitos crimes, roubou muito e matou muita gente. Então, é por isso que ele tem esse projeto de perpetuação no poder. Mas o Ocidente não está... Até queria te ouvir também, William. O Ocidente não está se colocando num caminho que ou Putin cai, ou qual é a outra alternativa? É interessante a gente ver como é que as cabeças pensantes na situação militar e política no Ocidente enxergam a situação da Rússia. Isso condiciona muito o comportamento dos atores políticos em situações como essa. Nós separamos uma entrevista dada há 5 dias à CNN americana pelo general David Petraeus. Vou falar rapidinho quem é o general David Petraeus. O último cargo dele foi diretor da CIA, mas ele é muito mais conhecido internacionalmente por ter sido um general de tropa que comandou uma parte muito importante da invasão americana do Iraque em 2003 e por ter um doutorado em guerra de insurgência feito em francês sobre a Argélia, ou seja, é um general de tropa intelectual. David Petraeus, ele está por detrás também de alguns think tanks em Nova York, que são em Washington, que se transformaram numa das maiores ferramentas hoje utilizadas pela mídia internacional para entender a guerra. Prestem atenção qual é a avaliação que um homem experiente como esse faz da situação dos russos no campo de batalha. Pois é daí que nós vamos ver se desenvolver a política. Vamos conferir. The tide clearly has turned because the success of this offensive, as important as it is itself on the ground, what really is important is that it reflects a hugely important development, a new reality, that Ukraine has been incomparably better than Russia in recruiting, training, equipping, organizing, and employing additional forces, while Russia has been struggling to do just that, literally running out of soldiers, ammunition, tanks, fighting vehicles, and so forth. The Ukraine supported superbly by the U.S. and NATO, whereas Russia, even if it declared mobilization today, could not reverse this fundamental reality. So the implications are stark. They're very, very clear. Ukraine will, over time, and yes, tough fighting, more casualties, more punishing Russian strikes on civilian infrastructure, but Ukraine will, over time, I think,
retake the territory that Russia has seized since 24 February. And it's even conceivable now that they could retake Crimea and the Donbass. And oh, by the way, along with what's going on in the front lines, there is insurgent activity now picking up in the Russian rear areas carried out by Ukrainians there as well. So again, this is going to take time. There will be tough fighting, all of that. But this is a disastrous situation for Russia now, and worse than Afghanistan. Rubens, manchete do que diz o David Petraeus: os russos vão perder, dá para ganhar. E aí? Olha, eu não sei se eu concordaria inteiramente com o general Petraeus. Eu acho que a Rússia, na eventualidade de ocorrer o que ele está prevendo, vai usar as armas nucleares táticas, ela vai escalar a guerra para fora das suas fronteiras, e essa guerra, como muitos previram desde o começo, vai se desdobrar em outras áreas. Eu acho que, por uma questão de sobrevivência política, se ele continuar a se manter no poder, e por uma questão de realismo interno e até por uma questão de orgulho do país, eles não vão ceder, sobretudo, enfim, a recuperação de todos os territórios, inclusive a Crimeia, como falou o general. Eu pessoalmente acho isso muito difícil sem eles usarem essas armas nucleares. Eles vão usar essas armas nucleares táticas para impedir que ocorra isso. E ele disse, né, que não era um blefe, tem que estar bem presente. E líderes ocidentais na Alemanha, na Inglaterra, levaram isso a sério. Quer dizer, eles levaram a sério essa ameaça que mostra fraqueza, que mostra tudo que a gente quiser, mas eles têm essas armas e eu acho que eles vão usar se chegar a esse extremo que o general Petraeus prevê. Vão usar. Vai chegar a esse extremo e eles vão usar. Também acho que esse é o desdobramento lógico das coisas, a menos que aconteça algo imprevisível no terreno, né? Quanto ainda à pergunta do Caio, quer dizer, existe ali um grupo, né, muito bem formado, coeso, em torno do Putin, cujo destino depende do destino do Putin, mas a forma como as coisas estão se encaminhando, até mesmo esse grupo, a cúpula do serviço secreto e das Forças Armadas, e sem falar nos cleptocratas, né, os ricos que estão ali ao redor, podem sentir que o Putin se tornou alguém descartável, né, que não dá mais para mantê-lo. Mas mesmo assim, mesmo quando eles provavelmente já chegaram a essa conclusão, inclusive, mas daí a partir para o ato é um passo bem mais difícil por causa das traições internas, né, da falta de coesão num sistema como esse. Queria agradecer ao embaixador Rubens Barbosa pela disposição e participação aqui na nossa roda. Muito obrigado, boa noite, Rubens. Boa noite, muito obrigado pelo interesse de vocês. Obrigado. Boa noite.